Olá, meu nome é Manuela e hoje irei apresentar o seminário sobre interações intermoleculares. Esse tema é de extrema importância para o conhecimento químico, principalmente por conectar os universos atômico-molecular e macroscópicos. Tais interações são entendidas no âmbito das forças atrativas e repulsivas entre moléculas, constituindo-se um modelo explicativo fundamental na explicação de diferentes fenômenos físico-químicos, como os efeitos da adsorção na cromatografia e viscosidade, os distintos estados físicos da matéria, as tendências em solubilidade, as diferenças entre temperatura de fusão e ebulição e as interações entre fármacos e receptores. Mas o que é uma interação intermolecular? Essa interação química significa que as moléculas se atraem ou se repelem entre si, sem que ocorra a quebra ou a formação de ligações químicas. Essas interações, elas são frequentemente chamadas de interações não covalentes, mas atualmente são chamadas de interações intermoleculares, ou seja, são interações entre moléculas. É importante ressaltar o ponto de vista histórico, quando essas interações intermoleculares surgiram. O efeito das interações entre as moléculas e sua manifestação sobre o comportamento de sistemas químicos começou há mais de 2 séculos atrás com os experimentos pioneiros em sistemas gasosos realizados por cientistas como Robert Boyle, Jacques Charles, Gay-Lussac e Van der Waals. A combinação das relações obtidas por Boyle, Charles e Gay-Lussac levou à conhecida equação de estado dos gases ideais, PV é igual a nRT ou PV é igual a RT, onde P é a pressão, V é o volume, T é a temperatura, N o número de mols do gás contidos no recipiente e R é a constante universal dos gases ideais. Um gás ideal é, por definição, um sistema gasoso constituído de partículas pontuais e não interagentes, isto é, não existe nenhuma interação entre as partículas constituintes do gás, quer sejam átomos ou moléculas. Esta equação mostra que, sob a mesma pressão e temperatura, um mol de qualquer gás ocupa o mesmo volume. Isso ocorre porque a equação não considera as características específicas de cada gás, tratando todos como se tivessem o mesmo comportamento ideal. Assim, as propriedades termodinâmicas calculadas são idênticas para qualquer gás ideal. Agora, veremos como cada tipo de interação intermolecular influencia o comportamento das substâncias. Então, quais os tipos de interações intermoleculares? Vamos começar pelas iônicas. Essas que são interações eletrostáticas muito fortes e elas ocorrem entre os cátions e os ânions, que são grupos funcionais com cargas positivas e negativas. Essas interações, elas têm predominância e compostos iônicos, e a gente chama elas de carga-carga. Elas podem ser tanto atrativa quanto repulsiva. A força eletrostática que tem nessas interações, elas são associadas e descritas pela lei de Coulomb. Essa constante, ela reflete a tendência que uma carga irá sentir com maior ou menor intensidade a presença da outra. Por isso, à medida que a distância, o R dessa equação aumenta, a energia diminui. Nessa equação é 1 sobre R, porque sempre que a distância aumenta, a energia diminui. Além disso, as forças eletrostáticas elas conferem altos pontos de fusão e ebulição. Vamos falar também sobre as ligações de dipolo. Um dipolo é uma separação de cargas positivas e negativas dentro de uma molécula polar. Isso leva em consideração a eletronegatividade, porque, por exemplo, quando uma molécula é formada por 2 átomos de eletronegatividade diferente, o mais eletronegativo puxa os elétrons para ele, ou seja, fica com uma carga parcial negativa. E já o menos eletronegativo fica com uma carga parcial negativa. Isso cria uma polarização nas ligações da molécula, o que afeta a forma como a molécula se comporta e interage com as outras. A intensidade da interação também varia com a orientação de dipolos, porque quanto mais certinho, quando as extremidades estão certinho, a carga oposta ficarem próximas, sabe? Elas são mais fortes.
Então, a energia das interações de dipolo é proporcional a 1 sobre R ao cubo. Ou seja, quanto mais longe os dipolos estiverem um do outro, mais fraca vai ser a interação entre eles. A força decai rápido com a distância porque ela depende de 1 dividido por R ao cubo. Vamos falar um pouquinho também sobre as interações de dipolo induzido. Ocorre quando uma molécula polar se aproxima de uma molécula apolar. Isso ocorre e ela pode redistribuir a nuvem de elétrons da polar e gerar um dipolo temporário. Isso faz com que ocorra uma atração entre elas. E a força dessa interação depende de quão polar é a primeira molécula, e de como a segunda se deixa influenciar, ou seja, da polarizabilidade dela. Além disso, a força dessa interação diminui com 1 sobre R à quarta, ou seja, ela fica bem mais fraca quando as moléculas estão distantes. Vou falar um pouquinho também sobre as interações de London. As forças de London são muito fracas, mas elas também são importantes. Elas estão em todas as moléculas, mas principalmente nas apolares, porque as apolares só têm esse tipo de ligação. Elas acontecem quando os elétrons se movem e criam uma separação temporária de cargas, gerando dipolos muito rápidos. E apesar delas serem muito fracas, essas forças elas conseguem ficar um pouco mais forte quando a molécula tem maior massa molar e tamanho, já que há mais elétrons se movimentando e, portanto, maior chance de formar dipolos temporários. E quanto mais fortes forem essas ligações de London, maior será o ponto de fusão e ebulição da substância. Por último, vamos falar sobre as ligações de hidrogênio, que são uma ligação muito forte entre as moléculas. Ela acontece quando o hidrogênio ele se liga a um átomo supereletronegativo. Isso pode ser o nitrogênio, oxigênio ou até mesmo o flúor, que é o mais eletronegativo. E esse átomo de hidrogênio ele interage com um par de elétrons livres de um outro átomo eletronegativo próximo. Nessa situação, o hidrogênio adquire uma carga parcial positiva e se aproxima bastante de um outro átomo, formando uma ligação especial e muito forte. Essa interação é muito essencial porque ela cria muitas propriedades nas substâncias. Isso pode ser a alta temperatura de ebulição da água, ou a estrutura das proteínas, ou até mesmo a dupla hélice do nosso DNA. Olá, agora eu, Tainara, irei dar continuidade sobre o trabalho. Bom, depois da gente entender o que são interações intermoleculares e seu tipo, a gente pode entender também como é usado na fisicoquímica as interações intermoleculares. As interações intermoleculares é fundamental na fisicoquímica, pois ela ajuda a gente a estabelecer a forma de como que as moléculas se comportam e interagem entre si, podendo explicar para a gente e prever propriedades físicas da matéria, que a gente pode citar, entre elas, o estado físico, sólido, líquido, gasoso, ponto de fusão e de ebulição, tensão superficial. Líquidos que têm interações intermoleculares fortes, como por exemplo a água, que tem ligações de hidrogênio, tem alta tensão superficial. Também pode destacar a viscosidade. Líquidos que vão ter fortes também interações moleculares são mais viscosos, fluem mais lentamente, porque as moléculas se agarram umas às outras com mais força. E também a gente tem a pressão de vapor e a densidade, que são todas determinantes que a gente estuda na fisicoquímica, que são revelantes, são caracterizadas pelo fato das interações intermoleculares. Compreender a solubilidade. Então, a solubilidade de uma substância vai depender da capacidade das moléculas da solução de interagir com as moléculas do solvente. Como o princípio fala, semelhante dissolve semelhante. Então, solventes polares, como a água, dissolvem bem solventes solutos polares porque podem formar ligações de hidrogênio.
Solventes apolares, como o hexano, dissolvem bem solutos apolares através de forças de London. A partir também de estudos na fisicoquímica e na química, a gente consegue desenvolver novas tecnologias e materiais avançados, estudando mais ainda as interações intermoleculares. Agora a gente pode pensar, então, qual o uso das interações intermoleculares na farmácia? Bom, na farmácia também tem um papel fundamental, porque influencia desde o desenvolvimento de novos medicamentos até a eficácia no organismo. Então, elas são a base de como os fármacos interagem com os alvos biológicos e como são formulados e administrados. Então, a principal aplicação das interações intermoleculares na farmácia é a interação entre o fármaco e seu alvo biológico, que a gente pode citar aí, que geralmente é uma proteína, enzima ou receptor. Um medicamento só pode exercer seu efeito terapêutico se for capaz de se ligar de força eficaz a seu alvo. A gente pode citar também a solubilidade de um fármaco, que é vital para sua absorção, distribuição e metabolização e excreção, que a gente fala farmacocinética. As intermoleculares são cruciais também para a formulação e a estabilidade do medicamento, pois vão determinar aí como os componentes do fármaco, o princípio ativo e recipientes interagem entre si e com o ambiente. Então, depois de todo o nosso estudo, a gente consegue compreender a importância para a área da farmácia e da fisicoquímica das interações intermoleculares, então permitindo o desenvolvimento de medicamentos eficazes e a criação de novas matérias com funcionalidades específicas. Essas forças, embora fracas individualmente, são a base de como o mundo molecular se organiza e interage. Obrigado pela sua atenção. Em seguida, a gente tem as nossas referências